Filipenses 2, versículo 2, São Paulo fala aos filipenses: completai a minha alegria permanecendo unidos, que todos vós tenham o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos, e que ninguém faça nada com espírito de vanglória, mas que entendam que pode ter pessoas, que reconheçamos que há pessoas muitas vezes superiores e que o nosso servir, que o nosso coração estejam sempre unidos nesse anúncio, nesse desejo de servir a Jesus Cristo. Irmãos, eu sonho com uma igreja, eu sonho com o evangelho vivido desta forma, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, dentro do lugar aonde nós vivemos. Que todos nós possamos ter essa alegria verdadeira de testemunhar esse caminho, essa verdade, com essa alegria verdadeira, com esse espírito de paz, com esse espírito de humildade, com esse espírito de unidade no meio de nós, sem que possamos estar falando mal uns dos outros, sem que possamos desprezar uns aos outros, sem que queremos ser maiores do que o outro, mas que possamos transmitir esse amor, essa alegria que o Evangelho traz dentro do nosso coração. Preenche o nosso coração com essa alegria, porque nós servimos o mesmo Jesus. E é esse Jesus que é o centro da nossa alegria. É esse Jesus que é o centro do nosso evangelizar. Nós não evangelizamos para ser o melhor ou para ser o pior. Nós evangelizamos para que Cristo cresça e que nós possamos diminuir. Que o amor nosso, o nosso ministério possa ser o ministério de serviço aonde nós anunciamos essa verdade, mas não tem como nós dizer que Jesus é o centro do nosso evangelizar se nós vivemos falando mal, julgando, desprezando as pessoas, querendo ser melhor, porque Jesus não se interessa na minha capacidade de pregar, na minha capacidade de cantar, na minha capacidade de falar bem. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o meu coração, com o interesse do meu coração, com a sinceridade do meu coração, com a sinceridade do seu coração, com o interesse do seu coração, porque o dom, a capacidade, é Ele que dá a nós. Então tudo é dele. Mas o meu coração, eu preciso dar a Ele, porque Ele permite me dá a liberdade de eu escolher o que eu quero fazer da minha vida. Ele dá a liberdade a você escolher, ter as suas escolhas. Mas a partir do momento que nós dizemos que nós acreditamos nele e que nossa vida é entregue a ele, que ele é o centro da nossa vida, precisamos desejar essa transformação nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de trabalhar para ele. Porque nós temos que ter esse modelo, esse desejo do coração de Paulo, de completar a alegria dele, vivendo essa unidade no meio de nós. Uma comunidade que não trabalha unida não produz frutos. Uma comunidade que não se dá as mãos, os frutos eles não são vistos. Não tem como um grupo de oração, um movimento, algo permanecer de pé se ele não viver essa unidade, se ele não viver a palavra de Deus, se ele não viver na oração, no jejum, na adoração, na busca dos sacramentos, não permanece de pé. É por isso que muitas vezes nós vemos aí muitas coisas dando errado, porque não há espírito de unidade, não há espírito de alegria, não há espírito de vivência sacramental, desejo de que a palavra de Deus seja de fato anunciada com fervor no meio de nós. Nós estamos muitas vezes
nos vangloriando, porque falamos bem, porque cantamos bem. Mas não é isso que Cristo espera de nós. Cristo espera de nós que nós buscamos essa unidade. Aonde não há unidade, não há presença de Deus. Não há a mão de Deus. Porque o que Deus quer fazer no meio de nós é isso, que nós vivemos unidos a Ele, buscando anunciar essa verdade, mas com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Isso é buscar a santidade. Isso é testemunhar que Ele é o Senhor, que Ele é o centro da nossa vida. Nessas pequenos gestos, nessas pequenas atitudes que fazem a grande diferença acontecer no meio da nossa comunidade. E nós veremos os frutos, colheremos juntos os frutos. Não é uma pessoa sozinho. Comunidade é para viver unidos, buscando os mesmos ideais, os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos. Pessoas diferentes com seus dons, mas que trabalham unidas juntos a serviço de Jesus Cristo e testemunhando que Ele é quem faz a obra, não somos nós. Quem dera nós puder fazer alguma coisa, não podemos fazer nada sem o poder de Deus. É Ele que manifesta em todos, é Ele que distribui os seus dons pela força do Espírito Santo e nos torna capazes de testemunhar que Ele é o Senhor da nossa vida. Então vamos orar, irmãos. Vamos buscar cada vez mais e mais essa unidade, viver de verdade esse anúncio do Evangelho. Que essa reflexão possa tocar no seu coração e que você busca essa unidade e viver essa experiência de permanecer unidos a Jesus.